Oi pessoal, a gente está aqui hoje para lançar um novo programa que a gente criou, chamado Na Casa com o Chefe. E eu tô aqui com o meu parceiro, que além de ser um baita chefe, é um baita arquiteto. Faz projetos lindos e casou essa nossa história. Ele projeta casas, entende de arquitetura, eu vendo casas, entendo um pouco desse trabalho, não é? E a gente só fala de tudo que é bom. Arquitetura, gastronomia e vinho. E vinho. E a gente gosta de comer, né? Por isso que deu certo. Gosta de comer, gosta de tomar um vinho. E conversar. E aí a gente se encontrou comendo e tomando vinho. Sim. E deu certo. Deu match. Então a nossa ideia é estar cada episódio na casa de um cliente, que eu esteja, inclusive, com a casa no meu portfólio, que esteja à venda. E a gente vai viver a vida dessa casa na cozinha, por um momento. E você também pode aprender uma super receita. O Fê vai dar dicas de arquitetura muito legais. E nós já vamos falar de conversa boa. Então hoje a gente está aqui no condomínio Vista Alegre, em Vinhedo. É um condomínio muito tradicional, um condomínio que eu adoro particularmente. Tem casas de alto padrão, um condomínio com clube completo, um clubhouse. Segurança, você entrou aqui, se viu bastante arborizado. Delícia de condomínio, super tranquilo, super gostoso, integrado com a mata, com a natureza. Você ouve passarinho, maritaca. Uma delícia, né? Uma delícia aqui. E aí hoje a gente está numa casa muito especial também, que eu vou falando no decorrer aqui do nosso episódio. A gente vai falar da casa e eu, que sou muito metida, já vou logo pedindo o que eu gosto de comer, né? Sempre. Eu tenho que sair todos na vantagem. Todos os cardápios já pré-definidos. Enfim. E hoje eu escolhi um prato que eu particularmente adoro. Quem me conhece sabe que quando eu vou em restaurante, quase sempre, ou de entrada ou de principal, eu peço um steak tartar. É uma delícia, né? Ah, é bom demais. E, na verdade, é um prato que poucas pessoas sabem como é feito. Sim. Então pega aí para anotar a receitinha. Depois a gente vai colocar aqui também. Mas já aprende a fazer um steak tartar. E para acompanhar, a gente vai fazer uma harmonização com um vinho, um tempranillo, que daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês. Então, Fê, o que a gente vai fazer? Começa, nós vamos batendo papo? Isso aí. Beleza. É assim que nós vamos fazer. Ótimo. Como se a gente estivesse na nossa casa. Porque, na verdade, eu já estou me sentindo em casa. Eu né? também. Essa casa tem esse espaço, essa área social, toda integrada com cozinha e essa bancada imensa, que eu já amei essa bancada imensa. Olha, dá pra brincar. Eu acho que toda cozinha merece uma bancada imensa dessa pra gente poder cozinhar tranquilo, todo mundo em volta, porque cozinhar é um ato de amor, né? Sem a gente dúvida. só cozinha pra quem a gente gosta e não tem nada mais gostoso do que cozinhar com quem a gente gosta em volta. É verdade. E o nosso steak tartar hoje, né? O steak tartar a gente pode fazer ele de duas maneiras, tá? Ou melhor, apresentá-lo de duas maneiras. Como uma entrada. E aí, geralmente, ele é servido com torradinha, com chips, para que você possa colocar e comer com a mão. Às vezes vem até montadinho, né? Montadinho, exatamente. Montadinho em cima de um chips ou de uma torradinha, alguma coisinha que é um finger food, né, que você consiga montar na mesa e comer com a mão. Numa bocada só. Numa bocada só. Né? Então, essa é uma maneira de apresentar. Nós vamos fazer o steak tartar tradicional, como é feito na França, como prato principal. Então, o nosso steak tartar ele vai acompanhar a batata frita. Do nosso jeito. Achei nada mal. Do nosso jeito, bem fininha, bem sequinha, para acompanhar esse steak tartar nesse dia quente hoje. É um prato super fresco, gostoso. Super fresco. Né? E vocês vão aprender com a gente. Vambora? Bora. Bora. Bora lá, então. Fê, batata com casca? Batata com casca, Como sempre. assim? Não me porque diz. é muito mais gostosa, né? Essa é aquela Asterix? Essa né? é a batata Asterix. Gente, eu vou perguntar tudo, porque eu também não sei. Então, eu tenho certeza que vai ajudar você em casa depois. Asterix com casca. Asterix com casca. Então, vamos lá. Você vai ver que tem vários processos que envolvem essa batata frita, mas que no final o resultado vale a pena. Gente, tirar uma bandinha da batata só para ter um pouco de apoio. Tá bom. E aqui nós vamos cortar ela bem fininha aqui, ó, mais ou menos uns 5 milímetros. Fininha mesmo. É legal que o corte seja bem regular. Se na primeira vez você não conseguir fazer assim também, tá tudo bem. Passa no mandolim, que é mais fácil. Por favor, tradução de mandolim. Cortador. É aquele que você faz assim, ó. Isso, exatamente isso. Essa casa é deliciosa. Muito gostosa, né? Agora, só para ilustrar o que nós vamos fazer, tá? Vai explicando. Nós vamos secar essa batata. Tá vendo que ela solta bastante água, né? Essa é a batata Asterix, ela é mais seca, mas mesmo assim, ela ainda solta bastante água, tá? Então, nós vamos secar
secar algumas. Dá para ver? A gente botou o papelzinho e depois Isso, só põe depois bem simples. O papel por cima só para tirar o excesso de água. Então nós vamos fazer isso com todas e depois nós vamos fritar essa batata em 2 etapas. Tá bom. Tá? E aí, quando a gente for fritar, eu volto vai a explicar. Tá bom. Então, eu só converso, eu não faço nada. Eu vou fazer uma coisa boa. Eu vou pegar o vinho. O que você acha? Eu acho excelente. Então eu vou pegar o vinho, eu vou falar sobre esse vinho e aí a gente vai continuar. E o Fernando vai continuando aqui. Fernando, eu trouxe hoje um vinho que eu já te contei que eu amo vinho e você gosta também. Muito. A gente já tomou vinho juntos. Alguns. E esse vinho, no caso, hoje é uma coisa muito afetiva para mim. É a minha uva preferida. Esse vinho é 100% da uva Tempranillo e ele é produzido na região de Rioja, que é a região que eu mais gosto da uva da Espanha, que produz esse vinho que eu amo, que é o Marquês de Riscal. Esse daqui é um reserva, ele é muito bom, já não é o criança, é o reserva. E ele harmoniza bom, né? Muito bem com esse prato. Então, para quem gosta de um vinho mais encorpado, ele é um vinho que preenche muito bem a boca. Ele é um vinho aromático demais, ele tem um aroma delicioso. É um vinho que você até pode colocar para respirar um pouquinho. Sim. Mas hoje vamos sem respirar o vinho. A gente vai só oxigenando na taça. Perfeito. E vamos tomando devagarinho. Então, eu escolhi esse vinho pra gente hoje. Eu espero que você goste. E eu vou pedir pra você abrir, porque pra gente não cometer nenhum problema aqui, porque eu não sou uma pessoa muito... Eu sei abrir vinho, hein, gente? Mas é melhor o Fê. Ele é muito aromático. Realmente é muito aromático. É um vinho encorpado, não é um vinho para quem gosta de vinhos mais leves. Esse prato pode também acompanhar vinhos mais leves. Ele pode até vir com um chardonnay. Quando você pede de entrada, você até pode optar por um vinho espumante ou por um vinho branco. Como a gente vai usar no prato principal, eu gosto mais com vinho tinto, porque eu gosto de carne com tinto. Mas ele pode ser usado com um Pinot Noir, para quem gosta de um vinhozinho mais leve. Eu gosto de vinho encorpado. Por isso eu vou no Tempranillo. O que vai mudar muito, na verdade, porque o steak tartar é um prato versátil. Então, assim, eu quero degustar com Tempranillo. A gente carrega um pouco mais no tempero para dar um pouco mais de potência. E aquilo casa bem. Para harmonizar mais com o vinho. Sendo um vinho encorpado, né, com uma certa acidez, uma acidez mais controlada, mais tânico. Ele precisa de um então pouco ele vai mais. precisar de um pouco mais de... O tartar vai precisar de um pouco mais de corpo também. O aroma tá delicioso. Saúde. Tintinha nossa. Eu, de fato, sou suspeitíssima para falar sobre esse vinho. Ele tem a madeira muito, muito presente. Ele é bem amadeirado, a barrica a gente sente bastante. Vê se você tem a mesma percepção. E ele vai aqui na parte mesmo que pega essa parte mais tânica. Só que ele não é um tanino que gruda. É um tanino que desce. O primeiro aroma dele bem de fruta preta. Sim, é muito gostoso. Tem muita ameixa, eu acho. E ele abre bem, né? Abre. Quando a gente for tomando aqui, daqui a pouco, a segunda taça vai estar bem melhor. Bom, vamos cozinhar? Quais são os ingredientes para um bom steak tartar? Primeiro, filé mignon. Pede pro teu açougueiro deixar ele bem limpinho, bem sem nenhum nervinho. É uma carne limpa já, né? Então, o mignon... Uma carne macia, super macia. Então pede tirar aquele cordão branquinho. Tira o cordão. Deixa ele ainda sobra algumas coisinhas, mas a gente vai sempre limpando enquanto faz o preparo. Tá? Então a dica do chefe. Carne para steak tartar. Mignon. Não inventa. Vai no mignon que dá bom. E o cuidado de fazer isso, então, num lugar que tem um açougueiro. Porque dificilmente... Um açougue muito bom. A carne tem que estar muito fresca. Temperatura tem que ser controlada, não pode deixar isso fora da geladeira muito tempo. E o tartar, tudo que nós vamos fazer, a gente acabou de tirar da geladeira. A gente acabou de pegar a carne. Acabou de tirar tudo da geladeira, tudo tem que estar frio. Tem que estar frio e fresco, né? E fresco, tudo então, muito fresco. Comprar a carne no dia, acho importante. Excelente, pedir para o açougueiro limpar a carne no dia que vai fazer, manter refrigerada, só tirar mesmo na hora que for preparar. É melhor pedir para o açougueiro limpar do que a gente, porque a gente não consegue porque bem, aí ele consegue, ele vai tirar a gordurinha, aqueles nervinhos, a fáscia da carne. Isso aqui ainda ficou algumas coisinhas aqui, mas a gente vai tirando para não ficar desagradável na mastigação, né? Sim. Porque o ponto-chave do steak tartar é a mastigação. Tá? Na verdade, são dois, né? A mastigação. Então, o steak tartar é o que ele difere de uma carne cruda,
que é o que é feito na Itália, Na por Itália exemplo. É muito crudo, né? É que na Itália, a maioria das carnes crudas, elas são batutas. O que é isso? Corta e vai batendo com a carne, então ela vira quase uma pasta. Né? É uma outra proposta. Sim. O tartar, você tem que sentir a mastigação. Ele tem que estar em cubinhos para você... Mais ou menos como uma batata, assim, 5x5. Tá. Tem que ser cubinhos pequenos, mas que você morda. Pelo amor de Deus, não faça um steak tartar com carne moída. Não é steak tartar. Não é steak tartar. Então você tem que morder e sentir a mastigação. Outro ponto do tartar, que é o tempero, que a gente falou agora, que é relacionado, uma das chaves é relacionada ao vinho. Mas o tempero do steak tartar é um prato para quem gosta de carne crua. Uhum. Quem não gosta do sabor da carne crua, não come steak tartar. Sim. Então nós temos que sentir o sabor da carne. Se a gente carrega exageradamente no tempero, eu mato a carne. Porque o mignon, a princípio, ele não é uma carne que tem um sabor marcante. Não. O mignon é uma boa carne para cozinhar, veja se eu estou errada. Porque ele agrega o sabor do tempero que você coloca. Ele não é uma carne forte. O mignon é uma carne que geralmente ela vai pedir um molho. Entendi. Né? Porque, como você falou, não é uma carne que tem um sabor muito marcante. Não tem um sabor forte. Como um contrafilé, ou qualquer das partes do contrafilé, como uma picanha, maminha. Ela ser magrinha também, né? E ela é bem magrinha. Então, ela vai precisar de algum molho. De um punch. Então, por isso que ela é indicada para isso daqui. E pela maciez também, que ela é uma carne que ela tem a fibra bem longa, né? E ela se dissolve praticamente na mastigação, né? Então, ela é uma carne de fácil mastigação. Então, por isso que é o mais indicado para fazer o tartar. Então, aqui eu começo cortando fatiazinhas de mais ou menos 5 milímetros aqui. Tá. E aí eu vou só olhando aqui e vou te perguntando sobre o que você vai usar de tempero. Vamos ver. Então, aqui que eu tô vendo, alcaparra. Alcaparra, que nós vamos usar de maneira diferente, Tá. mas eu não vou te falar agora. Já, mas você tem que ter alcaparra. Alcaparra. Nós vamos usar a alcaparra de duas maneiras. Vocês vão ver que legal essa proposta de steak tartar. E quem vai mostrando pode ir beliscando a alcaparra? Pode. Para acompanhar o vinho. A gente tem aqui uma mostarda. Essa é uma mostarda ancienne, que é uma mostarda fermentada, que eu mesmo faço. Nossa, mas aí como é que a gente faz? Substitui por qual? Pela Dijon? Substitui pela mostarda ancienne. Que é aquela que é com o grãozinho inteiro, como tá essa daí. Essa, mostarda com grão. Essa, na verdade, não é uma ancienne, é uma mostarda fermentada que sou eu mesmo que faço. Mas no supermercado a gente tem umas opções dessa mostarda com a sementinha. Tem. Isso aqui é uma páprica doce, defumada? Páprica doce e páprica picante, mas daí nós vamos usar para batata. Ótimo. Mostarda normal, mostarda amarela. Dijon. Eu não sei se está dando para ver aqui, mas a gente vai mostrando depois. Aí tem aquele piclezinho do sanduíche que a gente Cornichon. adora. Cornichon. Que eu falei piclezinho do sanduíche, mas... Que é o picle de mini pepino. Mini pepino. Limão siriano. Esse já é um toque meu. Um toque de Fernando que a gente usa uma raspinha de limão siciliano no final para dar uma que a raspinha de limão siciliano ela levanta o sabor, né? Ovo? Gema. Só a gema. Só a gema para dar cremosidade. A gente está com quanto de carne aqui? Mais ou menos uns 800 gramas aqui. E são 2 ovos para essa quantidade? Gemas, nós vamos 2 gemas. Essa quantidade. Então a gente precisa de 2 gemas, o limão é só a raspinha, tem a cebola roxa. Cebola roxa. Roxa. Por que roxa? Porque ela é mais adocicada. Eu gosto mais também. E isso daqui é o quê? Uma salsinha? Isso é salsinha, que também dificilmente na receita original vai, mas como hoje tá calor, fica fresco. Dá um pouquinho mais de frescor. Agora, o que mais me deixou assim curiosa foi o Jack Daniels. Tem um uísque, gente. Eu jamais soube que tinha uísque nessa preparação. Na receita tradicional francesa, se usa conhaque. Entendi. Mas o Jack é um pouquinho de conhaque. Potente, né? Mas o Jack ele é potente, ele tem bastante esse sabor de carvalho. É um bourbon, não é um whisky, né? Então, ele tem um sabor bem marcante que eu acho que combina super bem com carne, com steak tartar. Então, dá uma personalidade diferente. Esqueçam que eu disse que tinha whisky. Não tem whisky, gente, é bourbon. Porque realmente essa parte eu não entendo. Então, gente, isso aqui são os ingredientes. É pouco ingrediente, eu acho. Pouquíssimos ingredientes. Aí tem uns temperinhos, a gente tem aqui um molho inglês, um tabasco para quem gosta. Isso, molho inglês é essencial, não pode faltar no steak tartar. Molho inglês não pode faltar, como eu disse. Pimenta mudinha na hora, salzinho moído na hora. Isso. Pronto. Gente, agora isso daqui pra mim é o que eu acho mais maravilhoso nos chefes.
O quê? Cortar cebola? Porque, meu querido, eu levo 5 horas para cortar uma cebola. E aí vocês fazem isso em 2 minutos. E é verdade que isso daí é prova para ser chefe? Tipo assim, tem que saber cortar cebola direitinho, quadradinho, tudo no tamanho. Você tem que saber os cortes, né? Todos os cortes. Como né? fazer Como os chama cortes. esse corte? Esse daqui nós vamos fazer um brunoise. Brunoise. Viu, Brunoise? Chique. Pra mim é cortar cebola mesmo que eu não consigo direito. Então você divide ela no meio. Divide ela no meio, mantém o cabinho da cebola. Pra ela não desmanchar. Isso. Tá Aí eu vendo? corto ela na tirava. vertical. Então, gente, acho que pode ser o segredo. O que eu fazia? Eu tirava isso aqui, aí ela ia Ela vai desmoronando. desmoronando, Aí você corta todas no adorei. sentido. Dica boa. Depois vem aqui, junta ela. E corta, Aperta um pouquinho pra ela não desmanchar. corta na horizontal. Devagarzinho, cuidado com o dedo, lâmina paralela à mesa. Mas não é possível ir até o fim. Então você para no meio, Não. depois faz o contrário. Você vai quase até o fim, tá? E aí aqui, ó, segura, dedinho recolhido. Sempre recolhido. Isso, aí aqui a gente começa a cortar. Ai, que maravilha, gente. Sai tudo bonitinho. Corta Pequenininho mesmo, bem pequeno. Acho que pro tartar é importante ser pequenininha, né? É importante. Pra você não ter aquela coisa pesada da cebola grande na E boca. é importante do tartar regularidade no corte, né? Então todos os cortes serem do mesmo tamanho. Que aí fica mais elegante, fica mais bonito. Sim. Né? Como é um preparo que ele não vai cozimento, né? Os ingredientes, eles são protagonistas crus. Então... É mais importante que a cebola esteja muito igualzinha. Exatamente. Tanto a cebola, o pepininho... E usar esses temperos, na verdade a gente está falando de uma carne crua, mas esses temperos, pela própria acidez que eles têm, eles acabam dando uma certa... não é cozinhar, mas ele dá uma mudança no estado da carne, sim ou não? Depende do tempo que você preparar antes. Então, o tartar é um preparo que você faz na hora de servir. Porque senão ele cozinha a carne pode ver que ela tá bem vermelhinha, né? Tá linda. Mas se você faz com bastante antecedência, a carne escurece. E aí ele fica feio. Eu vou pôr essa carne na geladeira, que a gente tava falando de carne fresca, porque antes de finalizar, eu falei que é importante fazer na hora de finalizar, nós vamos fritar a batata e aí a gente finaliza o tartar. O tartar tem que estar bonito visualmente. Eu acho que se não tiver, a gente não consegue muito se atrever, né? Eu vou pegar um pouquinho da alcaparra. Eu quero entender a alcaparra. Você falou que ia contar um segredo. E nós vamos trabalhar em 2 partes. Então, você pega a alcaparra, dá uma lavada nela. Tira aquele sal excessivo. Aquele sal excessivo. Essa é uma alcaparra em conserva, então você dá uma lavada nela para tirar a acidez também. Tá bom. A que nós vamos usar dentro do tartar, eu vou picar bem pequenininho. Eu quero quase uma pasta de alcaparra mesmo. Que a alcaparra é uma coisa que também, eu acho que em certas preparações ela tem que estar bem pequenininha. Bem pequenininha, porque senão ela rouba o sabor. Rouba mesmo, você só sente a alcaparra. Se você morder a flor inteira, ela se sobrepõe a tudo. Uhum. Eu tô pensando, sabe, Fernanda, tem um projeto agora que eu vou lançar, que de fazer algumas lives e um podcast chamado Uma Taça de Vinho com Sandra Canelas. Eu já queria te convidar. Eu acho que vai ser fácil, hein? A gente vai ficar na uma taça mesmo? Não, só na live dá tempo de uma. Ah, tá, entendi. Mas a proposta é uma taça de vinho com Sandra Canelas. Porque esse moço mora na Itália, não mora aqui. Ele vem pra cá de vez em quando, porque trabalha muito aqui no escritório dele de arquitetura, mas ele tem o sócio também, que é o Caio, e ele se programa muito pra vir por causa dos projetos e tudo mais, mas ele não mora aqui. Então, de repente, a gente faz eu aqui, você lá, em Pádua. Excelente, eu em Pádua. Que nós temos escritório aqui em São Paulo e lá na Itália, né? A gente atende os clientes da Itália. Muito chique, muito chique. Então, eu fico lá e venho pro Brasil de tempos em tempos. 2, 3 vezes por ano eu venho pro Brasil aqui, mas o meu sócio, ele fica aqui em São Paulo. Ele que faz o acompanhamento. E hoje dá para fazer um aqui, tudo outro online. lá, online, né? Tudo online. Muito prático. Tudo online. Eu tô querendo ir lá também para ver se eu começo a vender casa na Itália. O que você acha? Eu acho uma boa. Tá faltando corretor competente na Itália. Então, inclusive, nós estamos comprando apartamento na Itália Meu agora Deus, e tá super difícil. Já tenho cliente. Pronto, gente. O próximo é lá em Pádua. Eu vou estudar o mercado italiano e vou achar um apartamento para você. Tem bastante brasileiro, hein? É, né? Tem. Não. Bom, nosso mise en place pro steak tartar tá pronto. Ótimo. Nós vamos pra batata. Então, a gente secou bem a batata, bastante papel, vai fazendo camadas, batata, papel, até ela ficar bem sequinha assim. Deixa eu ver se eu consigo perceber.
Tá bem sequinha. Bem sequinha. Ela tá sem aquela aguinha que deixa ela brilhosa, que né? também faz o óleo explodir para todo lugar. Então a batata ela fica bem sequinha, assim, bem fosca. Nós vamos fritar em 2 temperaturas. Primeira temperatura, nós vamos usar o óleo quase frio. Nós vamos fritar a 130 graus. Interessante. Quem não tem termômetro em casa, quando você coloca a batata, a bolinha tem que ficar bem pequenininha em volta dela. Se ela começar a espirrar e o óleo formar aquelas bolhas, tá muito quente. Então nós vamos fritar a batata em baixa temperatura, 130 graus. Você vai ver que ela vai ficar branca por fora. O que significa isso? Que ela perdeu umidade. Então ela tá bem seca. Nós vamos tirar, escorrer, secar de novo e aí nós vamos fritar de novo a 180 graus. Que aí ela vai formar a casquinha por fora. Ela vai estar sequinha por dentro e a casquinha por fora. Então vamos lá fritar a batata. Dica do chefe. Jamais soube que a gente botava batata num óleo que não tivesse pegando fogo. Se você colocar no óleo ela muito fica quente, escura, ela vai ficar queimada, escura e ela vai ficar com água dentro. Então ela fica mole muito rápido. Entendi. Adorei essa dica. Boa dica, né? Então a gente deu uma pausinha aqui, porque... A batata demora. A batata foi um capítulo à parte. Porque a batata demora. Mas a gente frita, recapitulando, a gente Vamos frita lá. em 2 temperaturas. Frita primeiro a 130 até ela ficar bem branquinha. Tira, coloca no papel toalha. Aumenta o fogo para o óleo ficar bem quente. E aí nós fritamos de novo bem rápido para ela ficar douradinha assim. E aí, o que acontece? Ela fica crocante. Come, porque dá pra ouvir até com o microfone. Então. Eu já provei, né? Mas eu vou fingir que não, tá? Uma delícia. E aí, meu toque pessoal no steak tartar, eu já aproveitei o óleo que estava quente e fiz uma pipoquinha de alcaparra. Gente, é uma super dica. Eu nunca tinha visto isso. Ela fica crocante. Uma delícia. Salgadinha. Nós vamos finalizar com a alcaparra. Bom. E um molhinho que ele fez aqui. E eu fiz um holandese também, que aí depois a gente passa a receita do holandese. Quando tava esperando, fiz um holandese rapidão ali para acompanhar a batata. Achei muito demais esse negócio. Quando eu tava ali esperando, eu fiz um holandese. Eu não sei nem por onde começa, mas ficou muito bom. É facílimo. Temperar um pouquinho a batata. Sal, um pouquinho de pimenta, bem pouquinho de pimenta, porque aqui já vai, né? Eu tenho uma misturinha que eu gosto muito, que eu acho que combina super com a batata pro steak tartar, que é páprica doce e páprica picante. São 2 partes de doce para uma parte de picante. Então a gente dá só uma polvilhadinha aqui. Ops. E caiu uma. Pegar só para nenhum cachorro comer. Já era. Já tivemos aqui pessoas querendo a batatinha. Ó, tá escutando a crocância da batata? Bom, e aqui tá pronto. A batata tá pronta. Agora vamos montar o holandese tá pronto. E vamos finalizar o tartar. Carne gelada. Cebola picada. E aí, eu vou colocando e vou misturando, porque eu quero ver a proporção. Então aí a gente vai sentindo a necessidade de colocar mais um ou outro ingrediente. Eu gosto de cebola, então... Eu também. Eu acho que ela deixa o tartar mais fresco. Importante é lembrar, você já falou, mas lembrando, você acabou de pegar a carne da geladeira. Isso, bem gelada. Bem gelada. Ela ficou lá o tempo todo que a gente tá fazendo batata e tal. Porque ao contrário de como foi criado o steak tartar, a gente quer uma carne fresca. Vamos contar como é que foi inventado esse prato? Acho bem interessante. Uma das histórias, que eu acho que os franceses não devem gostar muito, né, diz que o tartar ele não foi inventado na França, né? Foi mais pro lado da Europa oriental, e que os viajantes, os tropeiros, os descobridores, os caras lá da raiz mesmo, os guerreiros, né? Eles pegavam a carne de caça, colocavam embaixo da sela do cavalo, para essa carne dar uma maciada, ou seja, não é nada muito apetitoso, né? Não. E aí depois picavam a carne e adicionavam alguns condimentos disponíveis na época. Até um deles, não estragar, né? Pepino em conserva, que conservas eram muito comuns naquela época porque não tinha geladeira, né?
Na verdade, eu acho que eles colocavam esse monte de coisa para disfarçar o gosto da carne. Porque estraga, né? Mas vamos acreditar no romance da história. Vamos acreditar que a história é bonita, né? Colocar um pouquinho de mostarda fermentada, tá? Uma meia colherzinha. Você vai ver que ela dá uma crocância bem gostosa. É muito ácido. Então, toma bastante cuidado e fica bonito. Esse ácido abre o paladar, né? Só da gente sentir o cheiro, a gente tem mais vontade de comer. Mostarda Dijon. Ok. Uma colher. Mais ou menos. Eu não coloco ketchup no tartar. Mas tem gente que põe? Tem. Na receita original vai ketchup, na receita francesa. Sério? Vai ketchup. Eu não coloco porque eu odeio ketchup. Porque você colocou agora coloquei a outra alcaparra, que não foi pro fogo. Você viu que eu coloquei pouca. Nós vamos experimentar no final. Se precisar, coloca um pouquinho mais. Tá bom. Né? E essas mexidas na carne aqui, assim, por que a gente soltando. Mexe? Ela vai soltando o líquido e vai ficando bem cremoso. Tá? Molho inglês. E aqui mais ou menos, só pra gente ter uma noção de medida. Uma colher de sopa, por enquanto, duas. Mais. Duas. Depois a gente diz se é isso mesmo. Tudo que colocar, mexe. Adoro. Tabasquinho. Pra quem gosta. Que faz parte. Eu gosto bastante. E aí nós vamos entrar com gema. Essa eu tô super curiosa. Que é o que faz que é o que dá cremosidade no tartar. Vou colocar primeiro uma. Estourou aqui, mas... E depois eu coloco a outra. Você viu que eu não coloquei nada de sal e pimenta aqui ainda, eu ia perguntar isso agora. Porque como eu coloquei a alcaparra primeiro... A gente vai provar. Então agora nós vamos provar. E é verdade que o sal ele acaba desidratando um pouquinho quando por isso que a gente coloca ele só no final. Sem sal. Mas tá. Como é que tá de sabor, hein? Uma delícia. Falta um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho do ovo. Pra dar mais uma alegria. Mais cremosão. Eu coloquei o restante da alcaparra também. E a carne ainda tá meio separadinha. Esse ovo ele dá uma... Isso, dá uma liga. E aí, na receita original vai conhaque, como eu já falei. Só que eu vou colocar um cheirinho só de uísque, porque eu não quero que ele fique muito aguado, né? E o cheirinho, o aroma que vem. Delícia. Ai, eu escolhi super bem o prato. Gente, desculpa, eu sei que você queria estar aqui, né? Gostoso, fresco. Mas se inspira. E fica muito melhor se você tiver numa cozinha como essa. Posso te garantir. E, aliás, essa cozinha pode ser sua. Tá à venda, eu te contei, né? Contou. Tá à venda. Então você pode fazer um tartar aqui. As pessoas ficam pensando, né? Gostariam que você fizesse um tartar, mas hoje só sou eu que vou experimentar. Mas você sabe que no escritório, quando a gente termina uma obra, a gente faz o projeto para o cliente, a gente faz a obra. Quando termina, né, isso a gente já promete e garante para o cliente que a inauguração da cozinha somos nós que fazemos. Então, quando a gente entrega a casa, eu vou cozinhar, meu sócio vai comigo, só que ele não cozinha, mas ele vai comigo. Acabou. E a gente faz um almoço, um jantar para toda a família. Legal, né? Olha, eu acho que arrumou um problema para você agora. Por quê? Porque então eu vou falar agora. Quem comprar a casa comigo, primeiro jantar da inauguração, eu levo ele. Fechou. Vamos fazer. Vamos Fechou? fazer. Fechou. Então pronto. Acabamos de lançar uma novidade. Adorei. Fechou, porque a gente fica deixando vocês com vontade, tá bom demais. Então, inauguração da casa nova, a gente marca um dia e o Fernando comanda a cozinha. Só que eu vou pôr todo mundo pra cozinhar comigo, tá? Mas é bom, menos eu. Mas é bom, porque fica muito dinâmico. Adorei, Fê. Ótimo. Bom, né? Ótimo. Então, na cozinha com chefe, na casa com chefe, desculpa, vai ser na cozinha da sua casa com o chefe.
toquezinho pessoal meu agora. Aqui, ó. Põe umas raspinhas de limão. Só para dar uma levantada nos aromas, dar uma perfumada. Vou fazer uma apresentaçãozinha. Aí, nossa, isso, o aroma que veio dessa raspinha. Nossa, que delícia. Uma apresentação que é a clássica, que ele vem... Agora vamos ao empratamento. Informado, né? Ô, Fê, é verdade que você participou de um programa de TV? Conta pra gente. Participei, sim. O Fê participou do MasterChef. Em 2019. Em 2019. MasterChef Amadores. Isso. E quando a gente se conheceu, eu assisti o MasterChef que ele participou, porque eu assisto, eu gosto bastante. E eu lembrei dele. E como é que foi a experiência? Foi legal? Foi muito gostoso, foi muito legal. Aprende bastante, né? Muda um pouco. Aprende, você é obrigado a aprender, né? Estudar, a né? estudar para aprender. É muito legal. O MasterChef, inclusive, eu acho que o MasterChef é um dos responsáveis aqui no Brasil por isso aqui, ó. Com certeza. Porque eu também acho. Antes do MasterChef, ninguém falava muito em gastronomia. Não. Grande mérito do crescimento da gastronomia no Brasil, sem dúvida, do Alex Atala, que elevou o nível da gastronomia, né, brasileira para um nível mundial. Só que o MasterChef abriu as portas da cozinha para a família, né? Todo mundo hoje que você conversa sabe falar de acidez. Ou já ouviu o que é um molho Béarnaise, um molho holandês. E aí eu acho que isso é muito legal porque as pessoas têm mais contato com a gastronomia e as pessoas elas acabam se interessando mais e isso reflete no ambiente que elas vivem. Não né? tenha Então dúvida. isso é muito legal. Eu concordo com você, que virou um programa que realmente abriu portas para... Não só para os profissionais, mas essa curiosidade, essa coisa gostosa de você querer se aventurar na cozinha, né? Alguns termos que antes eram muito distantes de todo mundo, ninguém tinha ideia. O MasterChef aproximou. Exatamente. Trouxe para dentro de casa, desmistificou um pouquinho também a gastronomia, de que é uma coisa muito... Você vê, a gente fez um prato agora de restaurante. Para mim, eu nunca fiz na minha casa. E aí, quando a gente começa a entender um pouco mais, a gente consegue ver que dá para fazer. Sim, aí você tem seu toquezinho pessoal. Claro. Isso que é o legal, você tem seu toque pessoal. Com certeza. Ô, Fê, vamos aproveitar antes da gente degustar esse prato maravilhoso. Eu tô morrendo de fome. Mas eu queria fazer um bate-bola, um jogo rápido, perguntinhas e respostas. Vamos pra lá. gente finalizar Fiquei até o com nosso medo programa. agora, Ih, será que serão essas perguntas? Perguntas simples. Primeira coisa, por que você compraria esta casa que está no meu portfólio? Nossa, mas precisa responder assim mesmo? Precisa. Ainda tem dúvida? O que você gostou? O que você faria você comprar essa casa? Olha esse espaço, essa cozinha, essa integração. Pé direito. Esse pé direito duplo, com aquele mezanino em cima. Essa casa é uma delícia, sem contar a ventilação. Super ventilada. Essa ventilação cruzada, que é uma delícia, que deixa a casa toda integrada. Claridade. Do lado, bem ventilada, bem iluminada. Isso falando como arquiteto, óbvio, né? Porque são coisas que a gente faz muito no escritório, coisas que a gente tem uma preocupação muito grande em ter uma boa ventilação cruzada, bastante iluminação. Então, é uma casa que ela está mais alta, então a vista é permanente. É muito linda, fica na altura das copas das árvores. Assim, motivos são infinitos. É uma casa que tem cara de casa aqui dentro, né? Delícia, né? Você Não, tá esse piso esse assoalho de madeira. É muito gostoso, aconchegante. E é gostoso para isso aqui, né? Para uma família. Uma casa, você vê que é uma casa que tem uma família que habita. É uma casa que se vive nela. Que se vive nela. Que eu acho isso super importante. Tem muita casa que é casa de revista. Você tem isso como arquiteto também. Tem muitas vezes as pessoas chegam com projetos que são projetos muito modernos, que está na moda. Mas não se aplicam para todo mundo. Com a família, né? Não se aplicam para todo mundo. Essa é uma casa de família. Casa de família. Uma casa gostosa. De juntar a família. Eles têm muito essa pegada. Na história da casa eu conto. Tem sempre muita gente. Tem sempre reunião em volta da cozinha. E eu acho que eu também compraria por esta razão. Não, e aqui eu imagino essa casa cheia de gente. Né? Ali onde tem a TV com o sofá, aqui a sala de jantar, Parte e a cozinha lazer. toda integrada junto com a área de lazer. Eu imagino essa casa aqui num domingo cheia de gente. Cheia de gente. Comendo alguém steak cozinhando, tartar, comendo steak tomando tartar, vinho. fazendo churrasco, tomando um vinho, E vou te contar cerveja. que o dono da casa faz um café também, que... Brincadeira. Café Talvez é quem ponto comprar fraco também possa tomar um cafezinho dele. Agora me conta uma coisa. E na cozinha, o que você mais gostou de usar nessa cozinha? Essa bancada. Também achei. Bancada. Eu não cozinhei, mas achei fantástico. Fenomenal.
Espaço. Espaço, dá para fazer, montar todo o mise en place, a parte do fogão, do cooktop. Tem espaço nas laterais que dá para trabalhar bem também, não fica aquela cozinha apertada, porque geralmente a gente vê muita casa por aí, né? Que a casa é imensa, é linda, mas a cozinha acaba que não foi pensada, né, para o uso. Né? Então a circulação é difícil, os espaços são menores, a bancada às vezes tem um layout estranho. Essa não, essa bancada contínua aqui é uma delícia, né? Maravilhosa. E uma coisa que eu acho importante, que eu acho que você pode falar bem como arquiteto também, é que a cozinha integrada no ambiente da sala, ela tem que ser ventilada. Sim, bastante. Porque se ela não é ventilada, ela te traz um problema. Sim. Porque você cozinha no meio dos móveis, no meio da vivência da casa, e não fica tão legal. Não. E essa casa a gente está cozinhando, fritou batata, e assim... Fritou alcaparra. Tá tudo com cheiro legal, não foi nada pro ambiente. As portas abertas e tá tudo ok. Eu acho que isso é bem importante. Legal. Vamos provar? Você quer comer? Eu quero. Tá bom, deixa eu pegar um garfo pra você. Eu quero. Eu vou começar com a batata e vou molhar neste molhinho. A batata tá uma delícia. De verdade. A páprica, um show à parte. E esse molhinho... Esse holandês é bom, né? Meu Deus. Eu amo. Você fez em 5 minutos. Não, um pouquinho mais, vai. Muito rápido. 8. Bom. Então vamos junto? Bora. 1, 2, 3 e... Ai. Não dá vontade de desmanchar isso. Você destruiu o meu steak tartar. Eu destruí. É bom isso aqui, né? Como isso é bom. Gente, eu vou ter que terminar porque eu vou ter que comer. Então, vamos finalizar. Aí a gente faz assim, ó. Tá bom. Demais. Te aconselho a fazer. Eu te aconselho ainda mais, depois que a gente lançou essa novidade, a comprar a casa e a gente leva o chefe para a inauguração. Uma delícia. Sempre maravilhoso. Um brinde. Desculpa, e a gente vai fazer o que vocês quiserem comer. Não precisa ser steak tartar. Saúde. Um brinde, saúde. Até os próximos. Até os próximos. Obrigada, querido. Obrigado. Maravilhoso. Como sempre. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Vai ter embaixo também o link dessa casa para você poder ver mais detalhes. E também o escritório de arquitetura do Fernando, que você também possa fazer seu projeto personalizado. Um brinde. Tchau, tchau. Tchau. Comer.